E aí, pessoal, esse é o nosso Pet Curious de hoje. Meu nome é Miguel Leocádio. Eu vou falar um pouco a respeito do National History, que é um museu que aparece no episódio de How I Met Your Mother, e as relações entre a arquitetura desse museu e as superfícies quádricas. Bem, para falar de superfícies quádricas, a gente tem que relembrar algumas coisinhas de geometria analítica, que é uma disciplina geralmente do início dos cursos de engenharia, que tem muita relação com o cálculo diferencial integral, especialmente quando se fala de campos escalares, e é uma área da matemática dedicada a estudar pontos, retas, planos, sólidos geométricos a partir de equações algébricas. Bem, na geometria analítica, a gente trabalha com figuras chamadas de cônicas, que são a interseção entre um plano e um cone. Quando esse plano corta o cone, a depender da inclinação que esse plano tem, ele vai formar uma cônica diferente. Então a gente pode estar formando uma parábola, uma elipse, um caso particular de elipse, que é a circunferência, quando o plano está completamente na horizontal, ou uma hipérbole. Pois bem, o que seria uma quádrica? Se você pega uma parábola e rotaciona ela ao redor de um eixo, você está formando um copinho com ela. Esse copinho, ele é um sólido de revolução. Ele foi feito a partir da revolução da parábola, ele virou um sólido tridimensional, e isso é uma quádrica, é um paraboloide. Se você rotaciona uma elipse, você vai formar essa figurinha azul aqui, que parece uma bola de futebol americano. Isso é o resultado da rotação de uma elipse, isso é um elipsoide. E, inclusive, uma figura que relembra um pouco de engenharia também é o hiperboloide, que é justamente a revolução de uma hipérbole, essa figurinha em verde, que aparece nas torres de arrefecimento de usinas nucleares. O que acontece com essas torres? Muita gente pensa que por essas torres sai fumaça, mas na verdade o que está saindo dessas torres é vapor de água. E dentro dessas torres existe toda uma engenharia, claro, toda uma ciência de materiais, que faz com que a água que é usada para arrefecer os componentes da usina nuclear, que logicamente vão esquentar muito e vão virar vapor, eles sejam canalizados pelo corpo dessa torre, e esse vapor de água saia do interior desse corpo de maneira mais rápida e que ele ainda seja construído a partir de um custo muito menor. Isso também facilita que a água mais fria entre dentro do sistema e que não haja um sobreaquecimento. A gente também vê um pouco de quádricas quando a gente trabalha com ótica, quando a gente usa calotas esféricas espelhadas para falar de espelhos côncavos e convexos. E ali a gente também vai estudar um pouco a respeito do foco dessas coisas. Então vamos ver o que acontece nesse episódio de How I Met Your Mother. O Ted, ele é arquiteto e ele conhece a arquitetura desse museu e ele faz essa brincadeirinha aí. Fato arquitetônico engraçado. Se você ficar bem aqui e cochichar, a pessoa do outro lado da sala escuta como se estivesse bem do lado dela. É uma das obras mais sofisticadas de design acústico do mundo. Olha só. Diarreia. 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 Viram? Bem, o que acontece lá é o seguinte. A arquitetura daquela sala do museu é baseada no elipsoide. Imagina que você tem uma elipse e você fez uma revolução nessa elipse ao redor desse eixo X. Então você formou um elipsoide que ele é centrado, ele é focado ao longo do eixo X, e a arquitetura dessa sala faz com que as ondas sonoras sejam todas dimensionadas de um ponto específico, que é um dos focos da elipse, até o outro foco da elipse. Como o TED está posicionado em um dos focos da elipse, as pessoas que estão posicionadas do outro lado da sala, no outro foco, conseguem ouvir. Isso é uma implicação completamente acústica da arquitetura do local. Então, era a respeito disso que eu ia falar. E fica ligado nos próximos Pet Curious. Valeu!